Bem-vindos ao Euro em Milhões. O JE faz as contas ao Euro 2020 e diz-lhe quais são as seleções e os jogadores mais valiosos. Contamos ainda com as histórias associadas às 24 seleções que estão presentes nesta competição. E o jogo de hoje é precisamente, Rodolfo, Inglaterra-Croácia e vai-se realizar no mítico estádio de Wembley. Que vai receber, entre outros, as meias finais e a final. Portanto, temos aqui o confronto entre a Inglaterra e a atual vice-campeã do mundo, Croácia. Exatamente. E temos aqui, de facto, um jogo onde está presente a seleção mais valiosa deste europeu. É precisamente a Inglaterra, vale 1,25 mil milhões de euros. E do outro lado, a Croácia? A Croácia surge no nono lugar com 375 milhões de euros, uma diferença bastante significativa entre seleções. E dentro desse valor, quais são os jogadores mais valiosos da Croácia? Temos Mateo Kovacic, médio do Chelsea, recentemente campeão europeu com 45 milhões de euros. Mateo Brozovic, também ele campeão italiano pelo Inter de Milão com 40 milhões. E Ante Rebic, jogador do Milan com 32 milhões de euros. Do lado da Inglaterra temos precisamente Harry Kane, do Tottenham, 120 milhões de euros. É também o segundo jogador mais valioso deste europeu. Temos Jadon Sancho, que é precisamente o quarto jogador mais valioso deste europeu. É o jogador do Borussia Dortmund e vale 100 milhões de euros. E para finalizar este top 3, o sexto jogador mais valioso do europeu, vale 90 milhões, joga no City e chama-se Raheem Sterling. Vamos para o setor mais valioso relativamente à Croácia. É precisamente a defesa com 173 milhões e meio e com todo esse poderio ofensivo inglês, não é de admirar que o setor mais valioso seja precisamente o ataque. Vamos ver precisamente quem é que sai por cima, não é? Se é este ataque de 650 milhões de euros da Inglaterra, é o setor mais valioso do lado dos ingleses contra a tal defesa de 173,5 milhões de euros. Vamos falar de média de idades e relativamente à Inglaterra, é uma das seleções mais jovens deste europeu, 25,2. Ligeiramente superior à Croácia com 27,8 e também é ligeiramente superior ao ranking e as classificações de Inglaterra em fases finais de europeus. Sem dúvida. A melhor classificação da Inglaterra em europeus foi, apesar de todo o historial e toda a mística à volta do país fundador do futebol, a Inglaterra o melhor que conseguiu foi precisamente a Itália. Em 1968, um terceiro lugar, uma vitória por 2-0 contra a, então, União Soviética. Já a Croácia repetiu a mesma classificação, quartos de final, uma vez em 1966 no Europeu de Inglaterra e a segunda em 2008 no Campeonato da Europa organizado entre a Áustria e a Suíça. Com as camisolas aos quadrados. A Inglaterra é precisamente a quarta classificada do ranking da FIFA e a Croácia, Rodolfo? A Croácia ocupa o 11º lugar e temos desse ranking. E temos também aqui um mítico nome da baliza inglesa como o jogador mais internacional da história. É verdade. Portanto, do lado da Inglaterra, o jogador mais internacional de sempre e mantém esse registro é Peter Shilton. Guarda-redes, jogou 125 vezes com a camisola de Inglaterra vestida. E em relação à Croácia, Rodolfo? Em relação à Croácia temos o Luka Modric, médio centro do Real Madrid, com 137 internacionalizações feitas e que vai continuar a somar, porque está neste europeu. E curiosamente, falaste aí de Peter Shilton, temos uma curiosidade com apelidos. Os apelidos muito interessantes por parte da Inglaterra. Então é assim, os apelidos mais comuns em Inglaterra, isto de acordo com um estudo, são Smith, Jones, Taylor e Brown. Contudo, nenhum dos 26 convocados para este europeu tem um destes apelidos. Olha, em relação à Croácia, falaste há pouco nas camisolas aos quadrados, ao xadrez, e trago-te aqui 3 versões da origem dessa camisola. Portanto, podes escolher aquela que te... Exatamente, 3 histórias que poderão enquadrar-se pelo facto de se usar essa camisola. Exato. A primeira relembra ao século XIII, quando, após diversas batalhas, a Croácia conseguiu a sua independência quando um líder da região da Dalmácia, Svetoslav Surini, venceu o duque Pedro II de Veneza numa partida de damas.
Tens a segunda versão, que é uma referência às duas etnias principais da Croácia, que formam o país, neste caso a chamada Croácia Vermelha e a Croácia Branca. E por último, a terceira versão, que data também das origens do povo croata, com gênese no Irão, que serve de local de passagem para a Europa e que supostamente terão sido adotadas linhas brancas e linhas vermelhas para traçar os caminhos mais fiáveis para passar as fronteiras. São 3 histórias excelentes, portanto escolha a sua lá em casa. Eu prefiro a das damas. Eu também gosto desta última, relativamente às linhas. Inglaterra-Croácia vai ser sem dúvida um jogo emocionante. Até à próxima e bom jogo.